Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 segredos do degradê. E já vou começar no primeiro, sem enrolação, que é cor da pele e cor do cabelo. Tu vai fazer um degradê se tu não considerar isso, tu é maluco. Por quê? Porque degradê é sobre cor, gente, não adianta. Se tu observar aqui essa boneca, ela tem essa parte da pele mais clarinha e tem a parte do cabelo mais escura. Mas não é um cabelo preto, né? É um cabelo que é um pouquinho mais claro. Então, se eu tenho uma parte clara, mas eu tenho um cabelo que não é tão escuro assim, adivinha, eu não vou ter tanta transição de cor. Isso significa que a minha sequência no degradê muda, isso significa que o espaço que eu dou entre um pente e o outro também muda. Porque se eu uso o mesmo espaço para um cabelo que é muito escuro, esse meu degradê vai tender a ficar claro demais. Por quê? Porque o meu cabelo já é claro. Se eu baixar ele demais, a sensação que eu vou ter é que praticamente não tem degradê. Isso vai acontecer em vários cortes. Se eu tenho um corte, um cabelo, onde o meu cabelo é bem clarinho, muito perto da cor da pele, na hora que eu passo um pente 2, por exemplo, tu vais olhar, parece que não tem degradê, parece que tu só passou a 0. Isso acontece demais. Agora, quando eu tenho um cabelo muito escuro e uma pele muito clara e eu uso sempre a mesma sequência, muitas vezes tu vai fazer o degradê e tu vai olhar e vai pensar assim, caramba, o degradê tá marcado, tá muito escuro, eu queria que fosse mais suave. Por que isso acontece? Por que tu não tem esse controle? Porque se tu não considerar a cor do cabelo e a cor da pele, vai ser muito difícil de fazer. Tu precisa considerar, isso é fator importantíssimo na hora que tu vais fazer o degradê, legal? Segundo segredo, também muito importante, é o seguinte: quando eu vou fazer um degradê, eu preciso analisar muito bem o que a máquina está fazendo, o que o movimento que eu estou utilizando ele está fazendo no degradê. Por quê? Porque quando eu vou cortar um cabelo, qualquer pequena diferença que eu faço no movimento da máquina, eu tenho um resultado diferente. Cara, se eu venho, e eu vou exagerar, tá? Se eu venho e faço aqui, ó, corto, o que acontece? Pô, eu fiz esse movimento aqui, o que vai acontecer? Eu vou cortar todo o cabelo que tá aqui. Se eu venho e eu faço um movimento assim, eu vou tender a tirar bem pouquinho, só aquele cabelo que tá ali. Isso eu tô mostrando de forma extrema. Mas quando eu falo em fazer um degradê, eu tô falando nos mínimos detalhes. Então, se eu não paro, eu não observo o que meu movimento está fazendo, vai ser sempre um chute. Tu tens que ter controle total do que a máquina faz no cabelo. Qualquer alteração, pequena alteração no degradê, no movimento, vai alterar o teu degradê. Começa a perceber isso. Faz um movimento assim e faz um movimento assim. Vai mudar. Então, quando tu estiver fazendo degradê na próxima vez, observa. Cara, eu estou passando a máquina, o que está acontecendo aqui? Esse é um exercício que eu peço muito para a galera fazer. Quando tu vais passar a máquina, não chega e simplesmente passa. Cara, observa o cabelo entrando na lâmina, sendo cortado e a transformação que está acontecendo. Muitas vezes tem uma marcação da 0, por exemplo, que a galera fala assim, não sei como tirar. E aí a galera está tentando tirar essa marcação da 0 de forma aleatória, sem observar o que está acontecendo. Às vezes vai lá, pô, tirei, mas não sabe por que tirou. Por quê? Porque não estava observando, não notou o tipo de movimento que estava fazendo. E degradê é muito sobre movimento. E degradê é o movimento nos mínimos detalhes. Aí que está a sacada. Quando eu tenho um corte social, que é só um pente 2, cara, se eu mudar um pouquinho o movimento, não vai interferir tanto no meu corte. Mas o degradê ele é sobre milímetros. Só para tu ter ideia, da 0 para o pente 3, eu tenho a diferença de 3 milímetros. Gente, 3 milímetros não é nada. E às vezes essa diferença de 3 milímetros no degradê faz com que o teu degradê fique absolutamente marcado. Então, começa a analisar. Um barbeiro top, um barbeiro que vai ter sucesso, que vai viver de barbearia, cara, ele sabe o que ele está fazendo. O cliente senta na cadeira e tu olha assim, pô, já sei como vai ficar. Já sei como esse degradê vai ficar. Já sei como esse corte vai ficar. Ou seja, ele consegue enxergar o resultado antes mesmo de começar a cortar o cabelo. E isso é ponto fundamental para saber se tu sabe ou não cortar o cabelo. O lance de saber ou não cortar o cabelo é justamente esse ponto aqui. Não é simplesmente fazer um corte, ficou bonito e às vezes não ficou, o outro ficou mais ou menos. Não, cara, é o cliente sentar e tu, é assim que vai ficar. E adivinha, fica. E aí tu fala pro teu cliente, cara, é assim que vai ficar. E aí tu termina e o cliente olha assim, caramba, ficou exatamente como ele falou. E aí, meu amigo, aí tu vira referência. Então tu precisa saber, tu precisa dominar cada detalhezinho, cada movimentozinho do teu degradê.
Vamos pro terceiro. E o terceiro segredo é algo, cara, que é simples, mas que talvez esteja passando aí pelo teu radar. Seguinte, imagina essas linhas aqui como se tu estivesse fazendo o degradê. Então eu vou botar aqui, por exemplo, nesse espaço aqui, é como se a gente tivesse passado o pente 1 baixo. E nesse aqui de cima, é como se eu tivesse passado o pente 1 alto. Ou seja, cada um tem o seu trajeto. Legal? Eu tenho esse trajeto e eu tenho esse trajeto aqui. A questão é que, às vezes, a gente vai fazer um degradê e a gente tem densidade de cabelo diferente em cada trajeto. Como assim? Algumas regiões eu tenho mais cabelos e outras regiões eu tenho menos, que é o que acontece aqui. Se tu observar, olha só o que eu fiz. Aqui eu tenho a quantidade de cabelo e aqui, ó, nesse ponto, eu tenho muito mais cabelo. Depois eu volto a ter a quantidade normal. Se eu passar o pente 1 baixo e somente o pente 1 baixo nessa região toda, o que vai acontecer é que o meu degradê ele vai ficar manchado. Então, sempre quando eu faço um degradê, eu preciso olhar em cada trajeto se não tem diferença de densidade. Se tiver diferença de densidade e tu continuar seguindo só a sequência de pentes que tu sempre segue, o que vai acontecer é que o teu degradê vai ficar manchado no final. Porque o degradê é essa luta entre o cabelo e a pele, onde o cabelo ele é a parte escura do degradê e a pele é a parte clara. Então o cabelo ele quer esconder a pele e a pele ela quer aparecer. O que que determina isso? Primeiro, o tamanho do cabelo. Se eu tenho um cabelo muito comprido, a chance de ele esconder a pele é muito maior. Segundo, que é a densidade. É a quantidade de cabelo que eu tenho em cada espaço. Quando a gente passa o pente 1 baixo só para tirar o tamanho dele e considera só o tamanho como fator determinante se o teu cabelo vai ficar claro ou escuro na faixa do degradê, eu vou ter esse problema quando tiver mais densidade em alguma região, porque aqui ó, eu tenho tanto cabelo que o cabelo não deixa mostrar a pele. Aí eu preciso trabalhar isso daqui de forma individualizada. Outra situação que vai acontecer também, provavelmente tu já passou por isso quando tu fez um degradê. Quando eu tenho um afundamento, quando eu tenho um buraco no cabelo, no crânio do cliente, tem algum tipo de afundamento. Esses afundamentos acontecem a mesma coisa, eu tenho uma região que ela acaba ficando mais escura por causa do afundamento. Então, quando eu faço um degradê, eu posso sim seguir uma sequência normal, mas lá no final existe um processo que a gente chama de lapidar. Quando eu termino a minha sequência, eu começo o meu degradê. Olha só. Quando eu termino a minha sequência, eu começo o meu degradê. Por quê? Porque aí eu preciso fazer, o refinar, o olhar, o observar como é que estão as cores. Será que um lado está igual ao outro? Será que eu tenho mancha? Será que eu não tenho? E na maioria das vezes eu vou ter que trabalhar de forma individualizada, onde eu tenho mais densidade. Se eu desconsidero isso, eu só acerto o degradê naqueles cabelos que são bons. E cabelos bons no dia a dia da barbearia é muito raro. A maioria dos cabelos que vão aparecer no teu dia a dia da barbearia são cabelos difíceis, com problemas, e tu precisa saber resolver esse tipo de problema. É assim que a gente consegue construir uma clientela grande. Eu não consigo construir uma grande clientela cortando só cabelos que são bons. Eu preciso saber fazer aquele cabelo que tu olha e tu vê assim, caramba, parece que não tem solução. Isso aqui tá tudo manchado, isso aqui tem muito afundamento, isso aqui a densidade tá tudo errada. É esse tipo de cabelo que eu preciso surpreender o meu cliente. Se eu não consigo resolver esse tipo de cabelo, eu não consigo construir uma grande clientela. Por isso que barbearia, para viver de barbearia, é saber lidar com o dia a dia da barbearia, com o dia a dia do cliente. Isso é o mais importante de tudo. Legal? Então, rapaziada, é isso daí. Espero que tenha gostado do vídeo, tenha aprendido um pouquinho mais, tenha aberto e explodido a tua mente. Fechado? Valeu! Fui!